Começa agora mais uma edição do programa Anda Verde. E lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Anda e a VEG TV. E no programa de hoje a gente recebe o veterinário Ricardo Garé, que vai conversar conosco sobre reiki para animais. E no segundo bloco a gente tem aquela receita pra lá de especial vegana, você não pode perder. Em primeiro lugar, queria agradecer pela sua companhia já de antemão. Mas vamos começar a entrevista agora com o Ricardo Garé. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, olá. Obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho a origem do reiki. Eu sei que a origem é japonesa, parece, né? Isso. A origem, o que é o reiki, como que ele funciona, explica um pouquinho pra gente. Tá, o reiki, a origem é japonesa, é uma técnica que ela foi criada pelo Mikao Usui. Tem algumas vertentes, falam que ele foi professor católico, mas o que se sabe hoje, mais provável por textos, é que ele foi monge budista. Então, ela foi criada em 1922, no Japão, e ele estudando os manuscritos, os símbolos, os sutras budistas, porque ele se interessava muito como que Buda fazia as curas, como que alguns monges faziam essas curas. Ele foi estudar no Tibete alguns manuscritos e encontrou algumas simbologias em relação a essa parte de cura. Ele não conseguia entender ainda como que funcionava essa ativação desses símbolos. Ele voltou para o Japão, foi fazer um retiro, uma meditação e um jejum de 21 dias no Monte Kurama, que é um monte famoso lá. E lá ele teve alguns insights, algumas iluminações de como funcionam esses símbolos. E aí ele criou essa técnica. E o reiki ele consiste basicamente em técnica por imposições de mão. Você pode ter contato ou não ter contato com a pessoa, com o animal. No animal isso é muito importante, não ter o contato, porque tem alguns animais que eles preferem ficar um pouco afastados. Pássaros, muitas vezes você não consegue pegar ele. E animais silvestres também acaba sendo importante porque você não tem como ter contato com o animal. Então isso funciona muito bem. Tem algumas técnicas de sopro, olhar, mas a grande maioria é técnicas com a mão. Tá? E ele visa o equilíbrio da energia do organismo. Então a gente entende que o equilíbrio da energia do organismo promove o equilíbrio físico do organismo, a fisiologia, o sistema imunológico, o equilíbrio mental e emocional. Se a energia do organismo está desequilibrada, isso gera um desequilíbrio físico e aí o organismo fica suscetível às doenças, às patogenias. Uhum. Tá? E as posições são, a gente chama de chakras, que são vem do sânscrito, que são rodas que captam energia. Então a gente foca nesses pontos principalmente. Bacana. Você trouxe até seu cachorrinho, Trouxe meu né, cachorrinho. que é o Josh, para demonstrar. Você quer já mostrar um pouquinho como é que funciona? Vamos mostrar, eu acho que fica mais fácil. Então vamos mostrar um pouquinho, só alguns exemplos de como é aplicado o reiki nos animais, no caso aqui no cachorrinho, né? No cachorro. A gente tem 7 chakras principais. Tem milhares de chakras no corpo, mas são 7 principais que é o que o reiki trabalha principalmente. Que é o chakra, a gente tem o chakra coronário aqui em cima, o chakra frontal, tem as posições na frente e atrás sempre, frontal, laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical ou sexual, que fica 2 dedos abaixo do umbigo, e na base da coluna é o chakra básico, tá? Que normalmente a gente faz reiki nessa posição. No animal a gente adapta. Num cavalo, como é um animal grande, que é um animal inclusive muito sensível, a gente consegue adaptar as exatas mesmas posições. No cachorro menor a gente adapta algumas coisas, junta algumas posições e aí um gato pequeno, um cachorrinho pequeno, um pássaro, normalmente a gente coloca a mão e já faz tudo de uma vez só, em todas as posições. Eu vou simular aqui como é que seria o reiki num animal, inclusive na casa de alguém, nem sempre dá pra fazer numa clínica, então acaba fazendo na casa da pessoa e a gente tem que se virar. Então a gente colocou numa mesinha, eu acabo ficando de joelho, se tiver alguma coisa mais alta, para ficar mais confortável para mim. Porque quanto mais eu estiver relaxado, mais flui essa energia e acaba sendo melhor a sessão. Eu me concentro. Eu canalizo essa energia, eu sinto essa energia e aí eu vou adaptar. Fica aqui, Josh. Então, o chakra coronário, eu fico com a mão imposta. O reiki tem alguns níveis, nível 1, 2, 3 e o 3A, que é o mestrado. A partir do nível 2, o segundo e o terceiro, flui mais energia, então reduz pela metade o tempo de cada posição. Então aqui é uma posição, chakra coronário,
O chakra frontal, lembrando que eu falei que depois, a partir do coronário tem frente e trás, a gente consegue fazer junto no animal. Aí depois vem o chakra laríngeo, eu posso tanto fazer aqui, esperar o tempo, ou eu faço aqui nos dois. Depois o cardíaco, e tem a mesma coisa desse outro lado. No plexo solar, e aqui na frente também tem o outro chakra. Aí o umbilical, 2 dedos abaixo do umbigo, e no animal aqui atrás também. E para finalizar, vamos tentar mostrar aqui. Aí no animal eu consigo fazer aqui no chakra básico. Alguns textos dizem que está na ponta da cauda e alguns dizem que está na base aqui da cauda, tá? Inclusive uma cirurgia de caudectomia, que você retira um pedaço da cauda, pode alterar um pouco esse fluxo de energia. Os animais muitas vezes são sensíveis na cabeça, principalmente gato. Então às vezes você vai começar, normalmente a gente começa a sessão pela cabeça, pelo chakra coronário. Se ele se sente incomodado, uma posição que funciona muito bem para ele ficar mais calmo é o cardíaco. Uma mão aqui e uma mão embaixo. Eles ficam calmos. Tá? Até pegar confiança com você e pegar... muitas vezes não estão familiarizados com esse tipo de tratamento, com essa energia. Eles conhecem, todo mundo tem contato com essa energia, mas não no tratamento. Então é o tempo dele se acostumar com você e se acostumar com o tratamento. Nas outras sessões você consegue já começar por aqui e ele vai aceitando tranquilo. É isso, Lúcia. Bacana, é interessante, né? Interessante. É o fluxo de energia mesmo, né? Do animal, no caso. Eu vou captar uma energia... Tem gente que fala que não transmite nada da energia da pessoa que está aplicando, do terapeuta, e tem algumas pessoas que falam que transmite um pouco. Eu, por experiência própria, percebo que eu acabo transmitindo um pouco da minha energia. Eu capto essa energia, uma energia que eles chamam de energia universal. O Reiki é um kanji japonês, que são aqueles símbolos japoneses que tem um monte de significado. A tradução mais literal, que é o que a gente passa mais aqui para o ocidente, é Rei, R-E-I, o Rei, o Lei, como os japoneses falam um pouco, é universal, e Ki é energia. Então é energia universal. Então a gente capta essa energia, uma energia muito sutil, passa por mim, passa pela minha mão e eu transmito para o animal. Tá? E aí isso vai entrar nesses chakras. Cada chakra, a gente viu que está em uma posição específica. Cada chakra é responsável por aqueles órgãos. Então aqui o timo, coração e pulmão, daqui é estômago, fígado, baço. Cada chakra daquela controla e regulariza os órgãos daquela região. E eles são muito importantes para regularizar o sistema endócrino e o sistema imunológico. Importantíssimo. Então, né? Importantíssimo, importantíssimo. Então, eu ia te perguntar também a questão em quais animais pode ser aplicados, tanto filhotes como idosos, adultos, tem alguma contraindicação no caso ou não? Não, a gente pode aplicar em filhotes, cachorros com a idade normal, os adultos e os idosos. Os idosos muitas vezes eles são sensíveis a um fluxo muito grande de energia, então a gente faz um tempo menor, algumas posições a menos, ou não usa alguns símbolos do Reiki que potencializam esse fluxo de energia. Tem que tomar cuidado, a pessoa que está fazendo tem que saber, quando o animal está muito debilitado, muito mesmo, você pode facilitar essa passagem dele desencarnar. Então, se você está com o animal, que ele está internado, está numa UTI, está bem mal mesmo, você tem que deixar ciente para o veterinário que está cuidando dele. Então, no caso, eu sou veterinário, mas normalmente eu sou chamado quando está internado, tem outro veterinário acompanhando. Tem que deixar ciente para ele e para o proprietário, que se for o momento dele passado, ele desencarnar, o Reiki pode facilitar isso. Às vezes pode acontecer. E a pessoa que faz fica preocupada e fala, poxa, eu fiz um mal para o animal. Não, você não fez um animal para o animal. Você ajudou ele a passar sem sofrimento. Isso às vezes acontece. Quando está muito, muito mal. E você chega e você percebe que não tem o que fazer naquele caso. Você não tem como curar porque ele está num estado terminal de uma doença, um câncer, por exemplo. Então, o trabalho do Reiki nesse momento... e tem que deixar isso claro para o proprietário, minimizar o sofrimento do animal e se ele estiver passando, se estiver indo embora, ele vai da melhor forma possível, sem dor, sem agonizar, vai mais tranquilo. E você estava falando da questão da energia da pessoa e da energia do animal. Isso. Você estava explicando que não pode misturar, tem que tomar um cuidado para não misturar essa energia, não é isso? Isso, Algumas pessoas falam que não transmite a nossa energia, que é só essa energia universal. Essa energia universal tem várias frações, uma delas é a eletromagnética, que é uma energia que é mensurável.
as outras energias não são mensuráveis, né? Mas por pesquisas científicas a gente consegue ver que ela tem efeito numa distância maior do que uma energia eletromagnética conseguiria alcançar. Então, voltando, tem gente que fala que não transmite nada da nossa energia e algumas pessoas, e eu acredito nisso, transmite um pouco, porque ela passa pela gente e, consequentemente, carrega um pouco da nossa energia. Então, se eu não estiver bem, se eu estiver fumado, se eu estiver estressado, se eu estiver bebido, se eu estiver muito doente, se eu estiver doente, na verdade, evita de fazer o reiki, porque você vai passar um pouco dessa energia para o animal ou para a pessoa. E isso pode atrapalhar um pouco no tratamento. Seria como se fosse uma contaminação energética do animal ou da pessoa. E se você faz muitas sessões de reiki, você se sente um pouco cansado, esgotado energeticamente. Então passa um pouco da sua energia. Tá? É o momento de eu parar, me centrar, ficar calmo, e aí eu auto-aplico o reiki em mim, que é importantíssimo, para repor minha energia, para continuar o tratamento. Interessante, bacana. E assim, qual que é a aceitação dos animais, assim? Como é que eles se sentem? Como é que eles reagem? Para o animal é muito bom, porque um dos efeitos principais é aliviador. Então, normalmente, o ideal seria uma prevenção, uma manutenção. Não é o que acontece normalmente. Vem já com algum problema, que já tentaram alguma coisa e não deu certo, um medicamento, ou ajudou, mas não resolveu, e aí vem parar no reiki ou qualquer outra terapia complementar. Então, eles sentem muito bem porque a dor ajuda bastante e o efeito é muito semelhante com o ser humano. Dá sono, eles relaxam bastante, o animal dorme muitas vezes. Então, acho que, talvez para resumir, seria uma terapia muito interessante para os animais, né? Demonstração de amor, de carinho, de cuidado. Sim. Né? E essa questão da energia. A energia, ela está presente mesmo, né? Está presente. Ela existe de verdade, ela está presente. Ela melhora muito, tanto a condição do humano quanto a condição do animal não humano. Né? Bacana. É isso mesmo. Obrigada, viu, Ricardo, pela sua presença. Obrigado, Lucy. Imagina, eu que agradeço. Imagina. Eu quero deixar aqui os contatos do Ricardo. Ele tem uma página no Facebook e ele também tem um e-mail de contato, que é o ricardo.r.garé@gmail.com. ricardo.r.garé, no caso sem acento, @gmail.com. Não é isso, Ricardo? Isso, é isso mesmo. Lá eu posto algumas informações, vídeos, trabalhos científicos, um pouco sobre os chakras, um pouco sobre os animais. A gente está sempre colocando algum material legal lá. Bacana, obrigada. Obrigado, Eulus. Bom, a gente faz aquela pequena pausa, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com a nossa receita vegana. Até já! Hoje é meu último dia aqui em Berlim, então eu passei na loja de produtos orgânicos para comprar algumas guloseimas vegetais, como patê de trufa champagne, meu preferido, caldo de legumes, muito importante, chocolate para os amigos e também alguns vegetais que o pessoal daqui adora, como batata, repolho roxo e claro maçã, para preparar uma receita típica alemã. Eu vou fazer uma panqueca de batata, uma panqueca salgada, típica daqui da Alemanha. E aqui tem mais ou menos umas 2 xícaras de batata ralada, eu descasquei a batata e ralei no ralo bem grosso. Eu sempre faço essa receita meio no olho, mas tem as proporções certinhas no blog. Então depois de ter ralado a batata, ela vai soltar bastante água. Então o que eu faço, quando eu tenho tempo, eu coloco a batata ralada dentro de um pano de prato limpo, torço, faço uma trouxa e espremo. Como eu estava meio sem tempo hoje, eu espremi na mão mesmo, em cima da pia. Depois eu coloquei um pouquinho de sal. E agora eu vou colocar mais ou menos 1 colher de sobremesa de amido de milho, para dar a liga.
Depois é só misturar bem. Pode usar as mãos também para dissolver o amido de milho na batata. E depois é só fritar. Eu coloco só um pouquinho de azeite. Não precisa usar muito óleo. Quando o óleo estiver quente, é só colocar uns montinhos da batata, montinhos de batata ralada, formando as panquecas. Depois de alguns minutos, é só virar para dourar do outro lado. Todas as panquecas estão prontas. Agora eu vou colocar numa placa que eu vou colocar no forno depois. E antes de servir, eu vou ligar o forno em temperatura baixa para esquentar as batatas e as panquecas e assim elas ficam ainda mais crocantes também. E enquanto isso eu vou preparar o molho. Normalmente eu faço essas panquecas de batata com cebola ralada dentro também e sirvo com compota de maçã. Mas dessa vez eu fiz só a batata porque eu quero experimentar um molho diferente, um molho alemão que eu sempre quis experimentar, que é mais ou menos como a compota de batata, mas com cebola também. Então, colocar um pouquinho de azeite para esquentar. E aqui tem uma cebola picadinha. Vou afogar a cebola um pouco até começar a ficar transparente. Então a cebola já está mais do que transparente, já começou a dourar. E aqui tem duas maçãs descascadas e cortadas em cubos médios. Vou baixar o fogo e deixar cozinhar em fogo baixinho, sem juntar água. Coberto por alguns minutos. A maçã começou a pregar um pouco no fundo da panela, então eu vou juntar um pouquinho de suco de maçã puro, sem água nem açúcar. Só a maçã. Os alemães também gostam de fazer esse molho com cidra no lugar do suco, que deve ficar uma delícia também, mas eu não encontrei cidra no supermercado hoje. Bom, agora é só deixar cozinhando até a maçã ficar bem macia, quase se desfazendo. O líquido se evaporou totalmente, as maçãs estão bem macias agora. E vou colocar uma colher de café de maisena dissolvida e um pouco de suco de maçã para deixar o molho mais espesso. É só cozinhar até engrossar um pouco e tá pronto. O molho tá pronto, esfriando, aproveita, é uma delícia. As panquecas estão no forno, eu vou esquentar antes de servir. E para acompanhar esse prato eu vou fazer uma salada de legumes crus, usando repolho roxo, cenoura e beterraba. Eu gosto de cortar os legumes em fatias bem fininhas. Se você não quiser fazer isso, pode usar o ralo grosso, mas eu acho que assim fica mais crocante e a textura fica mais interessante. Tá chovendo. Eu vou mostrar como é que eu faço para cortar. É só começar cortando fatias bem finas. Depois colocar as fatias uma em cima da outra. E cortar fazendo palitinhos.
salada eu vou usar uma medida de repolho roxo, meia medida de cenoura e meia medida de beterraba crua. É muito fácil, só misturar tudo. Eu gosto de comer essa salada com molho à base de tahina, que é a pasta de gergelim, né? Creme de gergelim. Mas eu sei que não é muito alemão, não é nada alemão, na verdade é árabe, mas eu acho que fica perfeito com repolho. Então, esse molho também fica bom com qualquer salada crua. Coloco um pouco de tahina. Suco de limão. Um pouquinho. Só mistura bem. Os caroços vieram também, mas eles não são bem-vindos. Quando estiver bem homogênea, só juntando um pouquinho de água. Juntar a água bem aos pouquinhos e mexer sempre antes de juntar mais, até atingir a consistência ideal, que é bem cremosa, lembra uma maionese, na verdade. Um pouco. Depois é só temperar com sal e pimenta e tá pronto. Depois é só misturar o molho com os legumes. Vou provar para ver se precisa de um pouquinho mais de sal. Eu gosto dessa salada meio docinha mesmo, com a cenoura e a beterraba, mas o tempero fica ao gosto de cada um. Pronta a salada. Bom, agora aqui tá tudo pronto, as panquecas, o molho e a salada, vamos ver como é que fica tudo junto. E a dica vegana de hoje é sobre terapias naturais. Busque sempre uma alternativa para a cura de doenças ou um auxílio para a cura nos animais não humanos, através das terapias naturais. Além de, é claro, utilizar também dessas terapias para a prevenção. Cuide dos animais com carinho e respeito. Eles merecem todo o nosso amor.